O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se comemora Santo Antônio com uma das suas popularidades do Dia dos Namorados, outros em defesa da família. É porque ele descobriu que Deus é o Senhor e morreu por causa dele. Todos os que descobrem verdadeiramente Jesus Cristo, morre por ele, e quem morre por Cristo defende a vida. E quem defende a vida, defende esse entrelaçamento que é divino do homem e da mulher. Defende a família. Eu sempre digo que tudo começa no matrimônio. Uma família começa de uma relação que desde o princípio não foi, isso está na Escritura, Jesus, desde o princípio não era assim. Essa bagunça que hoje nós vivemos e vemos no nosso mundo. Destruiu a família, destruiu. Ou seja, um homem e uma mulher que se separam ou que, por algum motivo, desfaz ou tenta desfazer esta bênção que Deus sempre quis desde o princípio, já está assassinando a sociedade como Deus a pensou. Porque ali começa o sentido e o significado da vida. Pode ser que Santo Antônio tenha, por meio dele, realizado muitos milagres, mas que estão relacionados a esta célula vital que é a sociedade ou a família.
que forma uma sociedade. São Paulo está fazendo uma pregação dura por aquilo que ele recebeu. Está falando de si, da dureza humana, humanamente falando, que é pregar o evangelho. Como Santo Antônio, se vocês pegam a liturgia das horas e vê lá o discurso de Santo, o sermão de Santo Antônio, para defender a vida humana. Eu deixei tudo, eu me fiz como Cristo, escravo de todos, para anunciar a vida. E é santo todo aquele que defende a vida. A pregação, na época de Santo Antônio, por exemplo, tinha um contexto humano, uma sociedade. Ele saía, como todos os pregadores, aí podemos chamar heróis, que largavam tudo. Santo Antônio, por exemplo, era de uma família nobre, rica, descobriu o sentido da vida largando tudo, como Paulo nos prega hoje, como o Evangelho de Jesus Cristo nos fala. Quando nós fazemos a inversão, deixamos Deus para ficar com tudo, nós estamos o contrário do que tentamos viver, nos esvaziando do que é essencial e nos enchendo de coisas temporais, bagunçando o nosso espírito, o nosso ser interior. A partir disso, eu começo a entrar numa vida bagunçada, porque o meu coração já se desviou. Aqui, se for, o meu coração já deixou-se adulterar. Já estou buscando como que uma prostituição, como está na Sagrada Escritura, que é buscar a vida naquilo que não tem vida. Buscar o gozo, buscar as alegrias naquilo que é temporal. Neste sentido, a família, o matrimônio não pode perdurar, porque eu busco aquilo que é transitório. Se eu entro no matrimônio, se eu entro no meu ministério com fidelidade até que a morte chegue a mim, então eu estou fora do mundo que Deus pensou para ele e para nós. Porque o mundanismo entrando dentro de mim, então expulsa a minha fidelidade com o meu esposo que deu a vida por mim. Nesse contexto, um homem e uma mulher que começam a se atrair pelo olhar, se não colocam à medida dos encontros, à medida que essa relação vai crescendo em sentimento, em harmonia, em caridade, olhar para o esposo que é fiel. Caso contrário, passa a ser uma relação de sensualidade, de interesses carnais, de interesses pessoais, e que isso não acaba se não é colocado Cristo, o sentido de toda a existência. Porque é Ele que sustenta todo tipo de relação que nós podemos chamar de cristã. Tem uma explicação interessante que, na época então de Santo Antônio, muitos e muitos pregadores que recebiam Cristo, como depois São Paulo, antes São Paulo, deixam tudo.
aí para um outro ministério, anunciar a palavra de Deus. E que anunciavam para uma sociedade que procurava o sentido da vida. Hoje, os pregadores enfrentam uma sociedade bem diferente, comportamentos extremamente agressivos, porque proclamam a morte de Deus, matam os seres humanos como se matasse uma galinha, como se matasse uma mosca, mata, simplesmente mata, porque estão procurando matar Deus e já estão matando Deus, estão tirando Deus da história. Falar em matrimônio, em família, em relação santa, numa sociedade hoje, é ser extremamente voltado com o coração de fidelidade para o amor de Deus. Caso contrário, é uma visão que só vê no outro e nas coisas interesses pessoais. Enquanto me serve para alguma coisa, eu defendo. Não serviu, eu mato. Matar aqui não significa só tirar a vida, se bem que hoje funciona assim. Se me atrapalha muito, é melhor eu acabar com isso. Ou eu me mato, ou eu mato quem está me atrapalhando. E ele nos ensina, como Santo Antônio e tantos outros que assumem Cristo como esposo, então morre. Morre para dar a vida pelo outro. Como Santa Jeana, falando em família, quando os médicos propõem abortar, porque senão ela iria morrer, qual é o dito de Santa Jeana? Cuidem do meu filho, vocês médicos, que Deus cuida de mim. Morreu para dar à luz. Cristo morreu para dar à luz o Espírito Santo ao mundo, para fecundar o mundo. E todo aquele que é santo morre e não mata. Esta que seria a máxima da liturgia de hoje. Então, se você olha com segundas intenções, você comete adultério. Quando passa pecados que agride a própria natureza sua e do outro, você está adulterando no seu coração. O adultério, a palavra adultério, ela vai muito mais longe do que sexualidade. Vai. Esta já é uma aberração, porque eu já me descentralizei do essencial. Tudo o resto é bagunça. Procuremos então ouvir o que nos diz o Senhor, para optarmos por Ele, morrer por Ele e com Ele.